Queremos saber do projeto antifacção, que teve várias versões, e quero começar com o senhor sabendo quais são os principais pontos fortes do que passou e se tem algo que ficou faltando ou que não ficou tão bom. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane, Giane e a todas e todos os ouvintes. De fato, né, nós temos aí um momento importante do ponto de vista das reformas legislativas em matéria penal. É uma legislação, né, se aprovada, porque ainda passa pelo Senado, que traz, né, inovações importantes em matéria de endurecimento penal para as chamadas facções criminais. O foco foi esse, né? No entanto, me parece que houve, né, um problema na tramitação da proposta, que foi justamente uma tentativa de partidarização ou de politização do tema de forma negativa, confrontando o governo e oposição numa matéria que deveria ter consenso em relação a quais seriam os pontos fundamentais para o enfrentamento do crime organizado. Nós tivemos na proposta aprovada, que foi o relatório final do deputado Derrite, uma série de polêmicas, né? As polêmicas começaram no primeiro relatório e depois foram sendo alterados, né, os substitutivos, até que se chegou a essa redação final, que, se por um lado evitou problemas maiores, como aquele talvez mais importante, que era a necessidade de licença dos governadores para as investigações da Polícia Federal nos estados, de qualquer maneira traz ainda uma série de pontos que vão ser ainda debatidos, evidentemente, no Senado, e em torno dos quais não há consenso, né? Nós temos especialmente a questão do endurecimento penal em termos de penas que vão de 20 a 40 anos de prisão para crimes que não seriam tão importantes do ponto de vista do combate a esses grupos, e que com isso trazem o debate sobre a proporcionalidade da punição para esses delitos, né? Além, evidentemente, de uma falta de diferenciação entre lideranças e indivíduos que ocupam posições secundárias nessas estruturas criminosas. Me parece que, em relação a isso, ainda haverá modificações, haverá aperfeiçoamentos no debate que será feito no Senado. Chama atenção, Rodrigo, que a esquerda, de um modo geral, votou contra o projeto, mesmo tendo pontos, e vários deles, com os quais os deputados diziam que concordavam. Como é que se explica isso? É mais por causa da disputa de dinheiro entre a Polícia Federal e as polícias estaduais? Ou como vocês que analisam o assunto, o senhor entende que houve essa votação da esquerda contra, porque parece um gol contra, já que muitas pessoas estão interpretando: a esquerda é contra endurecer as penas para bandidos? Olha, Rosane, me parece que, como eu disse, né, isso ficou uma marca, né, dessa tramitação desse PL, foi essa polarização, que de resto tem marcado aí o debate político brasileiro em outros temas também. Mas o tema da segurança pública é um tema particularmente sensível e é o tema que tem aparecido, inclusive nas pesquisas, como aquele que mais afeta hoje as escolhas eleitorais, inclusive, né? E, portanto, é um tema que ainda vai ter muitas movimentações até a eleição do ano que vem. De qualquer forma, me parece que o que acabou gerando essa divisão foi o fato de que a proposta encaminhada pelo governo, né, o chamado PL antifacções, foi uma proposta que começou a ser elaborada em março desse ano e, portanto, passou por alguns meses, né, de elaboração, inclusive com a participação de membros do Ministério Público de São Paulo, com bastante prática, né, de atuação no combate, especialmente ao PCC, e que estão representados no Ministério da Justiça pelo Secretário Nacional de Segurança Pública, o procurador Sarrubo, e amadureceram uma proposta que foi encaminhada. Assim que a proposta chegou ao Congresso, e é importante destacar também que houve uma certa aceleração dessa tramitação pelos acontecimentos do Complexo do Alemão, pela operação policial no Rio de Janeiro, e essa proposta, então, que estava na Casa Civil, foi rapidamente encaminhada ao
Congresso pelo governo federal, mas era uma proposta debatida, amadurecida, com uma série de mecanismos para além do endurecimento de algumas penas, que eram vistos como importantes por parte do governo e, portanto, da sua base de apoio, né? Quando chega ao Congresso, o presidente da Câmara, ele indica o deputado Guilherme Derrite, que estava na Secretaria de Segurança de São Paulo e retoma o seu mandato para relatar essa proposta. Ora, isso acabou gerando, evidentemente, um mal-estar, acabou gerando um reforço dessa polarização em torno do tema, porque o deputado Derrite, ele não é qualquer um, né? Ele é um deputado que vem de uma trajetória na polícia, bastante individual do ponto de vista da forma como ele, de alguma maneira, representa a ideia da violência policial como saída para a criminalidade, pela sua trajetória na rota, da qual, inclusive, foi afastado pelo número de mortes praticadas. Então, isso acabou gerando esse mal-estar. E chegando então ao Congresso, relatando a proposta, ele vai encaminhando, né, um primeiro relatório, um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto substitutivos, sempre tentando de alguma maneira, evidentemente, afastar as críticas, as argumentações contrárias à sua proposta, que foi elaborada de uma forma um tanto quanto acelerada, mas isso acabou não resolvendo uma série de problemas que a proposta tem e que levou a bancada ligada ao governo ao voto contrário a esse substitutivo, na expectativa, talvez, de que no Senado esse debate possa ser feito com mais qualidade, com mais cuidado e com uma relatoria não tão comprometida em colocar dentro desse debate a respeito do combate ao crime organizado no Brasil uma perspectiva de partidarização ou de politização no mau sentido, no sentido, né, de quem acompanhou o debate ontem na Câmara, de que haveria os contrários e os favoráveis ao crime, e é isso que estaria por trás das posições de cada bancada. O que o senhor acha que pode ser lapidado para essa ida ao Senado com mais tempo, com mais cuidado, com apreciação e debate sobre isso? Tem algum ponto que o senhor acha que precisa ser prioritário nessa lapidação? Tem, Andressa. Por um lado, né, existem as inconstitucionalidades. Uma delas entrou de última hora por proposta do deputado Van Hatten, que foi a proibição do voto de presos provisórios, que é uma matéria constitucional. É a Constituição que estabelece que o preso provisório, portanto, sobre o qual ainda não há um juízo definitivo de condenação, tem direito ao voto, e não pode uma lei ordinária impedir que isso aconteça, né? Também a questão do auxílio reclusão, que a proposta do relator acaba com esse auxílio reclusão para familiares de apenados que tenham sido condenados pelos crimes previstos nesse marco legal do combate ao crime organizado. Me parece que isso também fere uma norma constitucional. Para além disso, né, a questão dessa falta de um equilíbrio, de uma proporcionalidade no apenamento, me parece que a proposta original do governo era mais equilibrada, com penas de 12 a 18 anos de prisão, um endurecimento que já estava previsto na proposta original na execução da pena, mas não no nível que foi colocado na proposta aprovada de 85% de tempo de cumprimento de pena em regime fechado, praticamente acabando com a individualização da pena, que é um tema em torno do qual o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, no sentido de que isso não é viável, né? Isso, de alguma maneira, afasta a possibilidade de que a pena seja aplicada de forma proporcional, individualizada e sempre na perspectiva de que esse indivíduo possa um dia retornar ao convívio social. Então, essas são questões que me parece que ainda precisam de um aperfeiçoamento no Senado. O que o projeto tem de bom, professor? O que o projeto tem de bom, Rosane, é que o tema do crime organizado, ele é um tema fundamental, ele é um tema essencial. É preciso que o Estado brasileiro realmente aperfeiçoe os seus mecanismos de repressão ao crime organizado. O domínio de territórios urbanos, como acontece no Rio de Janeiro, acontece também em outras capitais do Brasil.
a criminalidade organizada, ela se conecta hoje com crimes virtuais, com toda uma série de mercados ilegais que precisam ser conhecidos, precisam ser acompanhados e precisa haver mecanismos efetivamente capazes, né, de romper com essas cadeias criminais e, portanto, né, tanto a proposta do governo quanto o debate que houve e levou à aprovação desse substitutivo ontem na Câmara, colocam o tema no centro da agenda política do país. Essa era uma demanda que nós, pesquisadores, já trazíamos há bastante tempo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, de que isso acontecesse. Agora, né, precisamos considerar também que essas coisas não se resolvem com legislações aprovadas a toque de caixa. É preciso que haja a reflexão necessária, o aperfeiçoamento necessário, porque isso pode gerar efeitos colaterais no sistema penal e é essa a nossa preocupação. Lhe agradeço, professor, por conversar conosco nessa manhã aqui na Rádio Gaúcha. Bom dia e bom trabalho. Eu que agradeço, um bom dia a todas e todos. Rodrigo Azevedo, que é sociólogo, professor da Escola de Direito da PUC e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.